Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia, galera, bom dia. Hoje é sexta-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Verônica? Bom dia, flor do dia. Ah, tá com a cor aí da estação, hein? Marronzinho, tá chique, tá na moda, hein, Sou bem? chique, Aham. Olha aqui, Toda gêmeas. dourada. Aham. Toda trabalhada no dourado. Toda trabalhada no marrom, no dourado. Gente, olha, hoje é sexta-feira, programa super especial. Vocês não têm noção, tanto que eu já conversei com o convidado aqui. Eu fico doidinha pra ele vir pra me tirar dúvidas. É uma consulta que eu faço aqui com ele. É uma consulta antes, durante e depois, né, Não, Verônica? a gente já perguntou tanta coisa que eu acho que ao vivo vai ter poucas coisas sobre isso. Assim, acho que não. Nós estamos por dentro do assunto, não é mesmo? Porque esse assunto, gente, eu acho que tem sido o mais discutido nos últimos tempos. É verdade. Então, deixa eu apresentar pra vocês, sem mais delongas, Dr. Everton. Como vai? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Obrigado mais uma vez aí, né? Você demorou a voltar, hein? Pois é, tem um tempinho, hein? Alguns meses já, né? Eu acho que passou, né? Tem mais de um ano, tem mais de um ano. Tem, não tem? Mas é sempre muito bom recebê-lo aqui, que você vem com temas super atuais aí. E o tema de hoje é muito pertinente, não é? Sim, é mais atual do que ele, impossível, né? Impossível. E é aquilo, né? Todo mundo tá dependendo disso aí hoje em dia, né? Cada dia que passa, a gente nota que tá tendo uma dificuldade maior aí em vencer a obesidade, né? Então, um tema mais atual do que esse é difícil achar. Qual que é o tema? Tratamento medicamentoso para obesidade. Tratamento medicamentoso para obesidade. Vamos falar um nome aqui específico ou não vamos falar um nome específico? Vamos falar no geral? Olha, a gente tem que pensar o seguinte, a obesidade, se a gente for avaliar da forma correta, nós não podemos falar exclusivamente de um medicamento. A gente tem que pensar que hoje o tratamento da obesidade, a gente já não usa mais um medicamento apenas, a gente usa mais, a gente deixou de prescrever a monoterapia, que seria um medicamento. Então hoje a gente tem que avaliar se o paciente ele tem mais de um tipo de fome, porque às vezes um medicamento só não vai ser eficaz para ele. Por exemplo, se a pessoa tem ansiedade aumentada, tem que utilizar um tipo de medicamento. Se ela tem fome real, aí tem que usar um outro tipo. Então, o tratamento ele está evoluindo. A gente não está prescrevendo só um medicamento mais. Eu vou sair daqui já usando todas as medicações que eu preciso. Sei não, quem sabe, quem sabe, né? Quem sabe. Olha, galera, o programa hoje você já tem uma prévia, vai ser super interessante com o Dr. Everton. Ele é nutrólogo aqui na cidade de Rio Verde. Quando eu falo pra ele assim que ele demorou a vir, por quê? Porque assim, o programa com ele é sempre muito interessante. Ele falando nessa parte de emagrecimento, eu que, né, sou, né, paciente dele, já fui na clínica várias vezes, já levei o Otávio várias vezes, ele é muito consciente do que ele passa pra gente. E quando eu cheguei lá da última vez, Dr. Everton, foi muito interessante, porque assim, eu fui numa busca oposta. Sim, sim. Né? Porque eu tenho problema para ganhar peso, enfim. E você foi muito coerente. Até em questão de prescrição de vitaminas, né? Eu falo assim, no meu caso, por exemplo, quando eu vou, eu doidinha para usar um remédio diferente, né? Não ri, não. Sabemos. Mas assim, você é muito, né? Muito certo no que você faz. Você fala, não, primeiro a gente tem que fazer os exames, a gente tem que descobrir a causa, né? Avaliar o paciente como um todo, Isso, né? Vamos avaliar seu metabolismo, que às vezes é isso e tal. Então, todo paciente você trata dessa forma? Sim, até porque essa é a forma correta. Aham. Às vezes as pessoas elas ficam em busca do milagre, do remedinho, daquela cápsulazinha milagrosa. E infelizmente não funciona assim. Até eu gostaria que fosse, mas não funciona. Então a gente tem que avaliar o paciente no todo, entender os hábitos alimentares dele, né? A rotina, por exemplo, você fica sentada, você tem um gasto calórico diferente, por exemplo, de um indivíduo que faz um trabalho braçal. Então eu sempre falo que a prescrição dietética ela tem que acompanhar, né, o paciente no todo. Então tem que avaliar a idade, né, o tipo de trabalho que ele desempenha, né, se é homem, se é mulher. Então a gente tem que associar tudo isso aí, porque quando a gente trata o paciente como um todo, obviamente ele vai ter o quê? Um resultado mais expressivo num menor curto prazo de tempo. Então isso aí faz uma diferença bem significativa.
E o paciente que ele vai lá, ele quer um resultado rápido. É Sim. Geralmente é pra ontem, não é verdade? Só que aí tem como, né, nós promovermos resultados rápidos. Só que aí vai depender do empenho do paciente, né? Então nunca é só o médico e Não. o medicamento ou tratamento. É Sem sempre. chance. Sempre. Aí tem que ver o quanto que a pessoa tá disposta a abdicar de certas coisas. Aham. Por exemplo, se a pessoa não quer abdicar, deixar de tomar ali uns 3 chopps no final de semana e comer errado, o resultado dela, obviamente, não vai ter a mesma velocidade daquele indivíduo que ele seguiu 100% à risca. Sim. Entendeu? Tá certinho. Então, assim, a gente aborda muito isso, porque também, assim, existe a possibilidade de acelerar resultados? Sim, só que tudo vai depender do que é possível. Tem gente que às vezes quer um resultado que é impossível, eu já falo logo de cara. Não tem jeito, isso aqui não tem como. Às vezes a gente brinca, né? A pessoa tá querendo perder 20 quilos em um mês. Aí eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos cortar as pernas, né? Eu acho que Tá certo, ué. Já fala pra ela aqui de uma vez, ó. Então, assim, aí a gente tem que chamar um cirurgião, né? tá repreendido. Entendeu? Agora não, eu quero perder uns 6 quilos, 5, 7. Eu já tive paciente mulher de perder 7 quilos no mês com auxílio medicamentoso. Só que a pessoa fazia atividade física 2 vezes ao dia, 0 deslize na dieta, uma dieta muito bem elaborada e obviamente com pouca comida. Então, e vai depender da pessoa. Entendeu? Questão de proporção também. Uma coisa é uma mulher que tem 100 quilos perder 7. Outra coisa é uma que tem 60 perder 7. A que tem 60 vai ter maior dificuldade, Com né? certeza. Então, Entendi. isso tudo tem que ser avaliado. E na verdade, assim, pelo que você tá falando aí, 70% é o paciente. É o ritmo que o paciente leva, não é verdade? Eu diria que é até mais. Mesmo? Sim, porque… por exemplo, a pessoa vai e utiliza o medicamento do momento, né? Que é o Mounjaro, né? A tirzepatida, né? Que o Mounjaro é o nome comercial. Então, assim, o medicamento, ele tira o apetite. Só que a pessoa, ela consegue ainda comer errado. E aí, a hora que o comer errado… vai o quê? Promover uma alta ingesta calórica. Ou seja, a pessoa come alimentos que tem muita caloria em pouco volume. E aí, a hora que ela não vai emagrecer. E aí ela reclama, né? Ela fala que é o medicamento. Não tá dando certo pra mim. O doutor não é bom. Isso. A tireoide dela tá Alterada. Eu sei. A minha falar tireoide. da Eu descobri agora, acho que é tireoide, não, tireoide, eu né? acho. Porque a tireoide eu lembro do Ronaldo. O Ronaldo. Ou não era tireoide, não né? era as saídas noturnas, não, né? Olha, galera, nós estamos aqui hoje com o Dr. Everton. Ele tá falando um pouco desse processo de emagrecimento aí, ó, feito através de medicamentos. Então, vocês fiquem ligadinhos. Dr. Everton é nutrólogo aqui na cidade de Rio Verde. E o programa hoje tá super interessante. Por quê? Porque nós vamos abordar toda essa medicação, toda essa gama de medicação aí que tem para emagrecimento. Mas ele vai te contar também, como ele começou a contar aqui no início do programa, né? Que não é um trabalho feito só pelo medicamento, não. É feito também por você que tá em casa, que tá tentando emagrecer. Então fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com um convidado super especial, o Dr. Everton. Ele é nutrólogo na cidade de Rio Verde. Tá falando um pouco pra gente sobre essas técnicas de emagrecimento através aí de medicamentos. O papo tá super interessante. Você tem que nos ouvir aí, ó, pra você saber se é isso mesmo que você tá buscando, se não, né? Se aquele efeito que você busca tá aqui num desses medicamentos que ele vai citar, não é verdade, Verônica? Sim, e eu vejo também que as pessoas estão sendo muito influenciadas, né? Que hoje todo mundo fala do uso da Mounjaro e da Ozempic. Sim, Aí ninguém fala assim, eu tô fazendo uma dieta, tô indo na academia. Só relata o uso dessas duas medicações. Como que é feito o uso dessa medicação e a diferença deles? Tá, a primeira coisa que nós temos que abordar, aliás, é que o medicamento ele deve ser prescrito pelo médico. E a gente sabe que tá totalmente fora disso. Por quê? Primeiro, temos que avaliar se a pessoa ela tem indicação e contraindicação. Por exemplo, né, o uso da tirzepatida do Mounjaro. Se a pessoa tem antecedente de câncer na família, de tireoide, um câncer específico, ela não pode fazer uso do medicamento. Então, imagina só, a pessoa vai, compra o medicamento e a mãe dela teve esse câncer. Ela pode vir a ter pelo uso do medicamento. Nunca ouvi falar isso, você também não. acredita? Claro, é porque isso aí é um ponto, vamos dizer assim, ruim. Então, as pessoas não vão falar. Até porque temos que pensar também que
o Mounjaro, né, ele tá gerando aí bilhões anualmente. Então, e tem muito conflito de interesse, né? Muito dinheiro envolvido. Então, a pessoa que quer te vender, ela não vai te falar os contras do medicamento, só os prós. Né? Até hoje eu só vi prós. Tem problema? Não tem problema. Todo mundo pode usar? Todo mundo pode usar. O assunto é esse, E ainda fala que não tem Everton. tanto efeito colateral quanto a Ozempic, né? Isso. Também. É um dos motivos de ter tido um aumento muito expressivo no uso, né? Então, isso aí é fato. A gente, obviamente, sempre prefere prescrever o Mounjaro, né? Até porque se o paciente ele tem um efeito colateral, acaba que esse efeito indesejado, o paciente ele vai relatar pra gente, a gente vai ter que dar um suporte para... né, corrigir, para conduzir da melhor forma possível, evitar. Então, é por isso também que o paciente ele tem que estar em acompanhamento com o médico, para saber se tem esse efeito. Mas enfim, por que hoje a Ozempic, a Mounjaro, né, são os medicamentos mais efetivos no processo de emagrecimento? Porque eles estão envolvidos com alguns hormônios, né? Então eu sempre falo que o indivíduo obeso, ele tem sim que usar o medicamento, até porque a obesidade não é condição, é a doença, né? Então, o indivíduo obeso, ele tem alteração em alguns hormônios, que seria na insulina, leptina e grelina. E o que acontece? Esses hormônios, eles estão relacionados à fome e à saciedade. Então, é assim, o indivíduo, quando tem esses hormônios alterados, o que acontece? Ele vai ter um aumento na fome e uma diminuição na saciedade. Então, nesse caso aí, o que vai acontecer? O indivíduo, ele não consegue colocar aquela dieta que ele recebeu em prática. Aí que é o problema, não tem adesão na dieta. É verdade. Então, aí a hora que o indivíduo ele come mais e ele não consegue emagrecer. Por quê? Qual que é o princípio básico pra gente emagrecer? É o déficit calórico. Ou seja, seria você consumir menos calorias do que você gasta. Então, a medicação, ela vai corrigir esses hormônios. Então, a medicação vai diminuir a fome e aumentar a saciedade. Então, é assim, a pessoa ela chega, por exemplo, no almoço com pouca fome, e ela come um pouquinho e a fome dela cessa, vai embora. Então ela consegue colocar aquela dieta em prática. Pra inibir aquilo ali, aquele Justamente, apetite. né? E aí, a pessoa conseguindo colocar a dieta em prática, ela vai conseguir emagrecer. Aí o que o pessoal quer fazer? Né? Que é depois retirar a medicação. Aí eu falo, obesidade é uma doença, tem que fazer o uso do medicamento pro resto da vida. Por quê? O que as estatísticas nos mostram? O indivíduo que retira o medicamento, ele volta a engordar. Ah, mas o fulano não engordou. Tá, o fulano é exceção. A maioria das pessoas voltam a engordar. Então tem que fazer o desmame da medicação. Não, o desmame é a retirada gradual dele. Eu particularmente gosto de trabalhar da seguinte forma. Nós fazemos uma redução na dose, depois para fazer uma fase de manutenção, mas não retirar o medicamento. Então eu não… Por exemplo, tem gente que fala assim, eu usei 2 meses, eu tô bem. E aí depois você olha a pessoa daqui 6, 7 meses, ela tá… Sim. Pior. Tá pior. Tá pior. Não é verdade? E não é que fala que é efeito sanfona, rebote. Não é bem por aí. Na verdade, o que a gente tem que pensar? Por que aconteceu o reganho de peso? Porque a pessoa voltou a ter aqueles hábitos antigos, comer errado. Ponto. Tá, mas por que ela voltou a comer errado? Porque esses hormônios alteraram e levaram ela a literalmente chutar o balde. Ela come a mais. Entendeu? Então não é o medicamento em si que é o problema. O pessoal acha que o medicamento vai piorar o metabolismo, que aí vai fazer ele absorver mais gordura. Não, isso não existe. Entendeu? Então, muitas vezes até nós criticamos, eu critico, às vezes assim, eu tenho filhos em casa, tudo, falo assim, nossa senhora, mas a mente do obeso, ela é diferente. Ela é diferente. Porque parece que ele olha ali, ele olha com aquele desejo. Não é? Sim. Mortal de comer que ele quer, né? E isso então tem a ver com os hormônios, igual Com você tá certeza. falando, E ele né? não tem saciedade, porque uma coisa é você ter o desejo de comer e comer só um pouquinho. E pronto. Isso. Não, o indivíduo obeso normalmente ele come até passar mal. Então… Ele já passou a fome e ele tá comendo. Sim. Às vezes ele nem tinha fome antes, né? Às vezes tá ali, Ele fica tá num só… tempo ocioso ali, vai caçar alguma coisa pra fazer, que é Quanto mais comer. ocioso, mais ele come. Justamente. A mente tá vaga, mais ele come, Aí, não é? nesse caso aí, já tem que pensar em outros medicamentos que já a gente pode falar sobre eles, né? Que aí já é uma fome um pouco diferente. É uma associação, seria uma associação no tratamento. Porque a Ozempic e o Mounjaro, eles geralmente não conseguem coibir tão bem essa fome que foi citada, que a pessoa come ali, Que é a beliscar, compulsão, que é a então. compulsão ou descontrole alimentar. Entendeu? Então a Ozempic, ela vai atuar nessa parte hormonal, né? Que é para ajudar a aumentar a saciedade ali, diminuir a fome do indivíduo e obviamente vai ajudar em outros quesitos, que ele vai reduzir às vezes a chance dele de se tornar diabético,
Entendeu? Então, por isso que inicialmente a medicação foi criada para tratamento de diabetes. Aham. Aí depois descobriu-se que ela tinha um ótimo poder ali para emagrecer o paciente. E aí, o que eles viram, né? Que a medicação era tão efetiva nisso, eles aumentaram os estudos, começaram a conduzir estudos, né? Relacionados à parte hormonal com obesidade. Aí foi aí que eles criaram a Mounjaro, né? Que é a tirzepatida. Então, o que é interessante a gente mencionar? Qual que é a diferença de uma medicação para outra, né? Então, o Ozempic a gente chama, é um medicamento, a classe dele chama análogo do GLP-1. Então, o que é esse GLP-1? É um hormônio que é produzido lá no nosso trato gastrointestinal, que ele tira a fome. Então, ele promove ali uma redução na fome, aumenta na saciedade. Só que o nosso hormônio, o nosso GLP-1, ele dura algumas horas, poucas, né? O que a indústria farmacêutica fez? Ela foi lá e copiou ele, fez ele durar uma semana. Então, seria basicamente isso. Aí, o que acontece? A pessoa ela vai ter uma redução na fome por 7 dias. Por isso que a gente fala que a medicação tem que ser aplicada de 7 em 7 dias. Então, ela prolongou a pena. Sim, né? Algo que já é produzido pelo corpo. Aí, a tirzepatida, Mounjaro, ele tem 2 hormônios dentro dele, que é o GLP-1, né? A cópia do GLP-1 é um análogo do GLP-1, ou Que seja, é o mesmo da Ozempic. Isso, então ele tem um Ozempic dentro dele, só que ele tem um outro hormônio, que é o GIP. Então, esse outro análogo, ele potencializa o emagrecimento, porque ele literalmente ele queima gordura. Então ele promove, né, uma facilidade no indivíduo em oxidar a gordura, tanto a gordura periférica, né, que é a que tá nos braços, nas pernas, aquele pneuzinho ali. Até isso, então, ele Não, combate sim. mesmo? É a gordura periférica. Então ele tem atuação nessa gordura e também ele tem atuação na gordura visceral, que é aquela que fica lá dentro da barriga, ali no coração. Que é a mais coração. difícil, É a mais de difícil tirar, que eles falam. Isso. Então, assim, a medicação ela tá muito procurada até por isso, porque ela ajuda, por exemplo, no indivíduo que tem esteatose hepática, né, que seria gordura no fígado. Então, é uma medicação que funciona para isso. Então, a gente nota. E, obviamente, até se a gente for avaliar na parte estética, né? Uma gordura visceral aumentada, a barriga, ela fica aumentada. É como se você tivesse um calinho ali, né? Ou um calo enorme, né? Uma melancia, né? Mas então, Everton, de uma forma geral, é um medicamento excelente. Sim, a gente fala que a medicina teve marcos, né? Um marco foi quando criou a penicilina, né? Que antes as pessoas morriam por infecção. Agora é o Mounjaro. Porque menos pessoas estão morrendo por doenças cardiovasculares. Por exemplo, indivíduo que tem esteatose hepática, ele pode evoluir para cirrose e para um tipo específico de câncer. Ou seja, a medicação vai diminuir a chance de um indivíduo ter isso. E a obesidade, desculpa. E a obesidade, Everson, é um dos grandes mal da sociedade, da humanidade no geral, não é verdade? Eu diria que é a principal, porque ela leva aumento de câncer, infarto, diabetes. É o combo, né? Você pode reparar que normalmente o indivíduo obeso, ele tem tudo isso. E se a gente pensar, é a evolução, né? Porque, por exemplo, antes era muito uso da sibutramina, que dá taquicardia, dá vários efeitos colaterais. Aí hoje vem a Mounjaro com eficácia muito maior e sem esse efeito colateral. A Mounjaro, a gente hoje está associando ela a uma perda de peso semelhante à bariátrica. Então a gente fala que a bariátrica está com os dias contados. Por quê? É mesmo? Sim, imagina, qual que é mais prático e fácil? Você usar uma injeçãozinha que nem dói na barriga ali, uma agulhinha fina, ou você ir para um centro cirúrgico e arrumar 20 problemas pro resto da vida? Uai, gente, então se a gente analisar, vai acabar mesmo, né? Tá, e qual que é o outro problema? A maioria do indivíduo que fez bariátrica, ele engorda novamente. Todo indivíduo bariátrico deveria usar ou a Ozempic ou o Mounjaro. Antes de pensar numa cirurgia. Ou mesmo não fazer, né? O pós. Sim. Obviamente, tem alguns casos que a cirurgia vai continuar sendo indicada. Um indivíduo com 260 quilos, 300 quilos, né? Então, aí já, infelizmente, ele vai ter que usar o medicamento e fazer a cirurgia, né? Mas, né, eu falo que vai sim reduzir. E já tem um medicamento até acima do Mounjaro, né? Já foi criado? Não, assim, porque se a gente for pensar num cronograma, a Ozempic teve esse mesmo boom da Mounjaro. Não é verdade? Sim. A Ozempic veio e foi... Você não achava. Sim, mas eu vou te falar que o Mounjaro ainda é pior. Por quê? Pela questão dos efeitos colaterais. Que ele não tem, né? Praticamente não tem. Né? Não é que não tem.
A incidência é bem menor. Mas não causa. Por exemplo, o meu filho tá usando. Ele não reclama de dor no estômago. Sim, mas tem Não indivíduo que tem. Só que aí quando você vê Aham. estatisticamente falando, vamos supor, de 10 que usam o Ozempic, às vezes uns 8 vai ter o efeito Sim. colateral. A Monjaro é 1. É muito menos. Você né? entendeu? Então, Aham. por isso que ela é mais procurada. Então, por isso que ela tá uma medicação, assim, padrão ouro agora, né? Com certeza. Não, tanto é que vocês são especialistas, vocês são médicos, vocês recomendam, né? Com Vocês certeza. fazem esse cronograma. Deixa eu te perguntar, o que é essa outra novidade que tá vindo aí, que Então, você falou? porque vamos lá, o Ozempic ela tem como se fosse um hormônio dentro dela. Isso. Que é o análogo. O Monjaro são 2, esse outro são 3. Ixi, aí agora Gente meu Deus. do céu, é mesmo? Então Sim. vocês têm que acompanhar isso numa velocidade, uai, né? Aí esse medicamento ele chama retratutide, né? Daí o pessoal já vai pesquisar. Não, pessoal, vocês não conseguem nem comprar o Monjaro em farmácias no Brasil. A medicação foi liberada pela Anvisa, ou seja, usar não é proibido. Né? Agora, a retratutide, ela ainda tá em fase de teste. Eu fiquei sabendo que teve um médico que trabalha com pesquisa no Brasil que ele conseguiu importar a medicação. Mas, assim, nem nos Estados Unidos ela tá liberada para uso, ainda tá em estudo. Então, todos esses medicamentos eles passaram por rigorosos estudos, né? Estudos que não foram conduzidos em 1 mês, 2, não. São anos estudando a medicação para depois o FDA, né? Que é o órgão regulamentador lá dos Estados Unidos, liberar a medicação. Então já sabemos que tem uma medicação nova aí, mas tá que ainda vindo está em por aí. processo. Está, Antes de eu entrar aqui no intervalo, de novo, você falou um negócio aqui interessante, que o paciente ele não pode cessar o uso do medicamento. Por exemplo, às vezes uma caneta dá ali para 1 mês, uma caneta dá para 2 meses ali. Sim. Ele vem, emagrece, por exemplo, que a Monjaro, por exemplo, ela tem um efeito bem rápido. Sim, Não é? Vamos falar em média ali, vamos pôr 5, 7 quilos num homem, às vezes até Por 8. mês. É. Aham. Então, se ele perdeu, suponhamos, ele perde 10 quilos, ele tá satisfeito, ele para de usar. Não é o correto. Não é o correto, né? Então, porque como o medicamento ele atua naquela parte hormonal que eu citei, quando o indivíduo ele cessa o uso do medicamento, essa parte hormonal ela pode voltar a ficar alterada e, consequentemente, aumenta a fome e diminui a saciedade. Então vai voltar de novo o ciclo, ele pode acontecer. Pode engordar de novo. Agora, se ele conseguir manter aquele mesmo padrão alimentar, manter uma atividade física em alta intensidade, ele tem sim a chance de conseguir manter o peso perdido. Só que quando a gente vê estatisticamente falando, a maioria volta a engordar. Volta a engordar. Mas e se fazer uma dose de manutenção? Não, Aí sim. essa dose de manutenção seria de 15 em 15 dias, de 30 Não, dias? eu já prefiro reduzir a dose e continuar aplicando de 7 em 7, porque a medicação dura só 7 dias. Então de qualquer jeito são ciclos. Não 7. tem esse negócio de 1 mês, daqui 2 meses você Não, volta. o ideal é Não. reduzir dose. É a duração, então. Isso, ela dura 7 dias. Ou seja, se você esperar 15, 7 dias você vai ficar sem efeito. Já perdi. Aí o apetite volta a aumentar nesses 7 dias. Eu sei que na sua clínica é um tratamento multidisciplinar que a gente entra e faz, Sim. né? Que não é só, não vai avaliar só hormônio, a parte de hormônios, não vai avaliar se precisa de medicamento. Você tem a doutora também, a Jô, que entra com a parte sim. da dieta. Vocês fazem um acompanhamento completo. Sim, completo. Inclusive com reposição vitamínica. Sim. A vitamina, por exemplo, eu tava vendo um estudo científico ontem, inclusive, né? Que diabéticos, cerca de 50% dos indivíduos diabéticos, eles têm deficiência de vitaminas e minerais. Então, é óbvio que a gente tem que repor isso. E para repor isso, precisa fazer o quê? Passar em consulta. E a maioria das pessoas não querem consultar. Quer. É verdade. Acha tão caro pagar uma consulta, mas E depois... vai lá e compra uma Monjaro. Não, até que a Monjaro ainda Não, fica até lá. que tudo bem, mas aí ele fica doente, ele vai pra um pronto-socorro, não é verdade? Gastou R$500 na saidinha no final de semana. É mesmo. E se ele tem, outra coisa que eu acho interessante também no seu conceito, você não priva o paciente de tudo, né? Não, eu sou contra isso. Né? Então, porque você não consegue manter isso no longo prazo. É verdade. Você tem que O pensar, radical, você não prescreve o radical. Por exemplo, eu tô precisando emagrecer, é óbvio, né? Mas assim, eu vou chegar lá e eu falo pra você, doutor Everton, eu quero fazer esse tratamento, porém eu não consigo tirar a cerveja. Não, lógico que eu não vou beber todos os dias, né? Que eu nem tenho tempo. Mas aí eu consigo conciliar, por exemplo, essa medicação com a cerveja? Sim. Não tem problema algum. O que é o problema? É o que a pessoa faz no todo, a semana inteira. É a hora que eu ensino a pessoa a errar.
Ensino a comer, né? Por quê? A cerveja, ela vai ser o maior problema? Não, desde que você beba lá. Vamos supor, eu fui ontem, né, para um restaurante aqui em Rio Verde na hora do almoço, eu tomei cerca aí de 5 chopps, né? Só que o que eu fiz mais cedo? Fui pra academia. Malhou. Meu café da manhã foi bem feito, eu não comi errado. O lanche da tarde eu fiquei só com uma dose de proteína em pó. A minha janta foi uma tilápia. Ou seja, Então, você um manteve compensou o todas, outro. só uma que Justo. você não... Você pode ter 2, 3 erros na semana tranquilamente. Não vai ser isso que vai te engordar. Desde que também você falar, vou comer um rodízio, vou lá no rodízio, vou comer 50 peças de comida Nossa japonesa. Senhora. Não, aí não. Então, assim, você tem que aprender a errar, né? Então, eu não gosto da ideia de privar, de cortar no todo, né? Ontem a gente foi, eu comi carne com a gordura aumentada, arroz, feijão tropeiro. Você né? saciou sua vontade que você Sim, tinha ali, comi né? até a mais do que deveria ter comido. E tá bem hoje. Sim, vida que segue, vamos voltar para a rotina. Então, esse que é o maior problema, né, que eu vejo nas pessoas. Elas erram muito e, na grande maioria das vezes, elas erram sem saber. E se enganam, né? Também, mas tem a questão de errar sem saber. Porque ao se enganar, ela sabe no fundo que ela tá fazendo errado. Sim. Né? Não, e assim, eu sigo ele, né? E a esposa dele. E eu vejo eles comendo sanduíche de vez em quando. Aí ele falou já diversas vezes. Por isso que a gente tá aqui, falando assim, isso. que não precisa tirar tudo, não é uma coisa restrita. Justamente, a gente erra sim, viagens, né? Então, eu prefiro viver assim, consigo manter e não privar. Porque E ser é a hora feliz, né? Mantém longo prazo. Então, isso é melhor. Olha aí, gente, tá vendo? O doutor Everton tá aqui hoje, ele é nutrólogo na cidade de Rio Verde. Tá falando um pouco pra gente sobre esse processo de emagrecimento aí, ó, com os medicamentos. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com um programa maravilhoso com o Dr. Everton. Ele é nutrólogo na cidade de Rio Verde. Tá falando um pouco aí sobre emagrecimento, processo de emagrecimento com o uso de medicamento. Então, Verônica, tem uma perguntinha interessante, porque a gente né? tá falando das compulsões alimentares, né? Da pessoa que é ansiosa, que transforma isso em comida. E quais é os usos dessas outras medicações? Bom, a primeira coisa que nós temos que abordar, né, é que de fato existe essa questão aí da compulsão alimentar. Então a gente sempre fala para o paciente que tem diversos tipos de fome. Por exemplo, a gente citou agora há pouco do bar, né, de você não ir num almoço no domingo em alguma churrascaria. Então às vezes o indivíduo ele tá sem fome, só que ali naquele ambiente ele come. Então isso é o quê? Fome social. Então a pessoa tá naquele ambiente. Então a pessoa que precisa emagrecer, ela tem que mudar também, né, a cabeça. Ela tem que falar não e não ir para tais locais. Então isso aí já não é a questão do medicamento. Agora existe sim a fome, por exemplo, compulsão alimentar e descontrole alimentar. A compulsão, a pessoa ela come o que vinha na frente. Muitas pessoas acham que tem a compulsão, na verdade ela tem o descontrole. Por quê? Ela escolhe o alimento. Por exemplo, a compulsão. A pessoa vai comer 1 quilo de peito de frango sem tempero. Ela come. Come. Acredito. Entendeu? Mesmo? Na maioria dos casos é descontrole. A pessoa come errado, coisa que ela gosta, né? Então, às vezes tem alguma lembrança, né? A gente fala que a fome hedônica, né? Que é algo que vem da infância ali, né? Do passado, que ela sempre tem aquela preferência por um determinado tipo de alimento. Entendeu? Aí o que é o necessário? A gente saber interpretar se o paciente ele de fato tem isso e prescrever o medicamento. Aí a maioria dos casos seria o quê? Medicamentos ansiolíticos. Só que aí tem que avaliar o padrão, né, dessa compulsão alimentar, né, desse descontrole. Se a pessoa tem preferência por doce, né, alimentos doces ou carboidrato, então existe a medicação diferente para isso. Né? Aí, por exemplo, um medicamento aqui, eu não vou citar o nome, eu vou só falar a questão da classe. É um ansiolítico que ele vai atuar na serotonina, né? Que é um neurotransmissor que causa felicidade na pessoa. Então, tem medicamentos que eles fazem com que essa serotonina ela fique aumentada no cérebro. Aí, a hora que a pessoa diminui a vontade por doce. Entendeu? Então, aquele hábito ali de beliscar um docinho, tira. Então, a pessoa, obviamente, vai ter adesão à dieta. Entenderam? Então, basicamente, hoje os medicamentos mais utilizados são esses ansiolíticos. Aí tem que avaliar qual que vai ser indicado para o paciente. E se não tem contraindicação, porque hoje a maioria das pessoas já utilizam algum ansiolítico. Então, nós temos que avaliar se ele não vai ter conflito, interação medicamentosa. Porque às vezes a pessoa não pode fazer.
É tão interessante você falar isso, o doutor Everton, por quê? Porque tira essa parte da pessoa se automedicar. Sim. Não é? Porque como você está falando aqui da Ozempic, da Mounjaro, né? Às vezes a pessoa vai lá, pega o dinheiro, compra, emagrece, mas o problema dela não tá aí. O problema dela tá aqui. Tá na cabeça, não é verdade? Sim. Se ela não tratar a ansiedade, como também você acabou de dizer, nós estamos vivendo um mundo louco. Né? Ninguém tem tempo, nem as crianças. Você vê, o meu de 12 anos, ele tem 8 atividades por dia. Não é mesmo? Sim, não, é tudo. Então você né? tem que. A importância de ir num profissional, você fazer os exames para ele passar aquilo indicado para você, né? E que saiba conduzir dessa forma, né? Aham. Porque às vezes tem pessoa que. Tem colega que não sabe abordar dessa forma. Sim. Né? Ele não é da área dele, às vezes ele vai tentar prescrever. Porque é muito fácil você prescrever um Mounjaro. Você só põe o nome na receita, assina e carimba. Não. Aham. Então a gente tem que, o quê? Eu sempre bato na tecla, a gente tem que gerenciar o emagrecimento, né? Não deixar o paciente perder músculo, massa magra. É uma coisa importante. Muito importante. Não é? E a Mounjaro, se você não souber conduzir o tratamento, É o vai primeiro perder. que vai embora. Não o primeiro, vai os dois juntos. Só que é a Aham. hora que o corpo fica flácido, a pessoa com aquele aspecto descaído. Veio de doente ali, doente. né? Então, Aham. assim, a maioria desses tratamentos tem a associação das duas medicações. Na Tanto do maioria dos ansiolítico casos, sim. quanto essa medicação. Então, aí a hora que a gente tem que abordar na consulta, é por isso que a consulta ela tem que ter um tempo mais extenso, né? Eu, por exemplo, sempre reservo 1 hora para consulta e 1 hora de retorno. E o paciente ele ainda tem que responder um questionário para chegar na consulta. Antes da Sim, consulta ele vai uma consulta responder. antes da consulta. Aham. Então, tudo que você imaginar que o médico poderia perguntar, ele já vai responder nesse questionário. Eu já sei a vida inteira da pessoa. Isso Aí é é bom que muito você já faz uma interessante, análise. porque Sim. a hora que o paciente entrou e sentou na sua mesa, Eu já ali sei você já tudo, eu já sei onde sabe. ele trabalha, o que ele faz, o que ele come, se ele tem algum problema de saúde, se ele toma algum medicamento, se ele faz atividade física. É um questionário bem extenso. Aham. Aí eu uso aquela hora ali para abordar essas coisas que nós citamos, né? Entendi. Tudo isso aqui para eu entender o paciente. É aquilo, o tratamento ele tem que ser, né? É individualizado Com mesmo, certeza. né? Não, e você tá muito certo nisso. Por quê? Porque eu tenho um ritmo de vida, a Verônica tem outro. Nós vivemos num mundo, assim, totalmente do agro, onde às vezes as pessoas saem 6 horas da manhã de casa Só e volta voltam à noite. 8 da noite. noite. Não é verdade? Então você tem que adequar a realidade de cada um ali, né? Eu bato muito nessa tecla, é por isso que eu até pergunto qual que é a profissão da pessoa e qual que é a rotina. Tem pessoas do agro que trabalham em escritório administrativo, ela fica aqui na cidade, almoça em casa, mas a grande maioria não. Ela tá no campo, né? E no Então. campo, às vezes, ela não tem como. Vai comer uma crepioca 4 horas da tarde? Não, vai comer o que tem lá, Como, não né? é? É verdade. Você tava me falando dos efeitos. Qual que é o efeito colateral da Mounjaro? Ou não tem efeito colateral nenhum? É assim, eu sempre gosto de comparar o efeito da Ozempic com a Mounjaro. A Ozempic, geralmente, ela causa uma certa letargia na pessoa. Ela fica indisposta, pode constipar, né? Prender um pouquinho o intestino. E dá mais efeitos gastrointestinais, tais como náusea, aquele desconforto ali, a pessoa fica eructando, né? Então, a Mounjaro, ela já não é de dar esse efeito. Na verdade, assim, as pessoas, alguns pacientes até notam que com a Mounjaro, ela tem um aumento na energia. A pessoa, ela tende a ficar mais disposta, pela atuação daquele outro hormônio que eu citei. E a questão estomacal, tem menos efeitos, bem menos, mas normalmente pode ser que dê uma náuseazinha bem leve. Ela geralmente é passageira. E ela pode também alterar também o trânsito intestinal. Para que modo? Ela já faz soltar. Porém, tem pessoas que notam que tem constipação também. Mas normalmente tem diarreia que ela cessa ali com 1, 2 dias. Tem pessoas também que não tem. Então, se a gente for avaliar em termos estatísticos, a Mounjaro, ela tem sim bem menos efeitos colaterais. Do que é o Ozempic. Bem menos. Idade. Eu quero falar sobre idade. A gente vê também que as crianças estão obesas hoje em Sim, dia, não é sim. verdade? Tá vindo uma geração de obesidade. Ela é contraindicada para algumas pessoas, não? Por exemplo, idoso, criança, ou ela é indicada para todos? A Ozempic já está liberada em bula para tratamento para crianças acima de 12 anos. A Mounjaro ainda não, mas isso é questão de tempo. Vai sim colocar em bula. Então, aí o médico tem que avaliar se aquela criança ela pode usar ou não. Né? Por exemplo, uma criança aí de 78 quilos, 80, ele já tem o peso de adulto. Isso. E eu prescrevo.
É mesmo? Sim. Controlado no Sim, seu consultório. 14, É você 15 que. anos, sim. Aham. Entendeu? Aí agora sim, se a gente for avaliar, né, o que está descrito em bula é indivíduos adultos, não tem limite de idade. Ah, sim, tem 75, 80. Não, até porque esse indivíduo ele já tem uma quantidade extremamente baixa de massa muscular. Então já tem que avaliar também. Mulheres, se estão grávidas, né, e amamentando, se a pessoa tem pancreatite, diabetes tipo 1, se tem histórico familiar de câncer na tireoide. Então, Entendeu? tudo isso você observa. Com certeza. É a hora que tem que responder o questionário e a gente confirma em consulta. Olha, o tanto que tem gente que tá fazendo errado. A maioria das pessoas tá eu já fazendo tô assim, errado, querendo tomar né? essas medicações tudo. Você não quer vergonha na cara, não? O médico tá na sua frente aqui. Não, doutora, é porque aqui não aguento. Eu adoro os medicamentos, mas se fizer da forma correta. Aí, ó, No muito intervalo bem. eu já vou contar pra ele qual que é a medicação que eu tomo aqui pra minha ansiedade, pra ver se tá certo, pra minha compulsão alimentar. Você já tá fazendo a consulta aí. Lógico, eu vou só aqui, né? perguntar só uma dúvida, assim. Não tem nada não. A gente tá acostumado. Vamos falar de dosagem, doutor Everton. Eu notei que a dosagem ela vai aumentando ou ela mantém a mesma dosagem? Ou depende de indivíduo para indivíduo? Ou realmente esse aumento de dosagem é para Tá. todo mundo? Eu, particularmente, tenho uma forma diferente de tratar os pacientes. Eu vou falar o porquê. A gente tem que avaliar, eu avalio isso sempre, a questão do custo que vai ter para aquele paciente. Por quê? Imagina a situação, o indivíduo ganha R$3.000. Se ele utilizar a dose máxima da Mounjaro, ele vai gastar 10 mil no mês. Então, mesmo? se eu prescrever a receita, eu errei na receita? Não, só que aquele paciente ele não tem adesão ao medicamento, ele não consegue comprar. Ou seja, ele não vai ter sucesso no tratamento. Então, eu sempre opto em fazer o quê? Eu sempre prescrevo a dose mínima e eu vou avaliando se vai ter aumento ou não. Por quê? Eu tenho vários pacientes que tiveram excelentes resultados com a dose mínima. Então, se ele tem uma dose mínima, ele vai gastar menos. Entenderam? Então, eu gosto de abordar o paciente dessa forma. Por quê? Eu citei aqui, o medicamento ele vai ter que usar por quanto tempo? O resto da Entendeu? vida, Então, quase. se Aham. ficar muito, né, Oneroso, oneroso, né? ele não vai conseguir manter isso no longo prazo. E o mesmo vale para o tratamento no todo. É a prescrição de um manipulado, é a prescrição de um suplemento. Por exemplo, o indivíduo ele não tem um poder aquisitivo alto. Eu vou passar para ele a proteína em pó a mais cara do mercado? Não, né? Não Aham. pode, né? Então eu gosto de abordar dessa forma porque aí a pessoa consegue ter uma adesão ao tratamento. Nossa, ela que vai bom ter que acesso. você pensa nessa parte social Sim. também do paciente, né? É. Porque é o que é muito importante. Então a gente sempre, inclusive eu estava chegando aqui, o paciente me mandou mensagem falando, Everton, eu estou usando a dose mínima do Mounjaro e eu notei que lá pelo 5º dia a minha fome ela já está mais aumentada. Nesse caso, deveríamos pensar em aumentar a dose. Esse paciente vai aumentar a dose porque Ele vai ficar consegue 2 dias ali sofrendo. Literalmente sofrendo. Então, nesse caso, esse paciente ele já tem um poder aquisitivo alto para ele ter esse aumento, não vai interferir no orçamento dele. Então, eu já falei, vamos aumentar a dose, né? Aumentar só um pouco, 1 miligrama, né? Não precisa nem dobrar. Então, a gente vai avaliando até conseguir achar a dose ideal para aquele paciente e ele fazer o uso dela de forma contínua. E depois avaliar em reduzir dose. E então é muito bom também esse retorno que você dá para o paciente, né? Sim. É assim, essa brecha que você dá dele te mandar a mensagem, dele te avisar ali o que está acontecendo, sempre né? Passa para o paciente, a gente tem um aplicativo, né, no qual o paciente consegue nos mandar a mensagem lá, a gente vai dando esse suporte, obviamente, para ele ter o quê? A adesão e o sucesso no tratamento. Se o paciente tem sucesso no tratamento, O médico também tem sucesso. Com certeza. Não é verdade? Porque se a gente pensar em 30 dias, que é um prazo de retorno, pode acontecer muita coisa ali, né? sim, Nesse não, a gente meio deixa do até a possibilidade de mandar mensagem depois, né? Aham. Então, ele tem aquele aplicativo, a pessoa sempre tá mandando, mas obviamente algo relacionado a tratamento. E se o paciente estiver em tratamento. Doutor Everton, mas assim, é muito gratificante para você também, né? Receber Sim, alguém, por sim. exemplo, você mexe com a autoestima da Ver pessoa. um antes e depois. Não é eu mesmo? gosto antes e depois. Porque assim, a pessoa chega lá, ela chega desmotivada, ela não quer. Eu sei porque eu vejo isso em casa, às vezes não quer ir na academia de vergonha. Vergonha, aquela roupa. Não quer sair de casa por causa da roupa, né? E eu falo que não é só mulher, homem também é desse jeito. Tá até bastante agora. Não é mesmo? Os homens são mais Sim. vaidosos. Eu falei, e chegar, e quando você dá um resultado pra ela ali, num mês, a pessoa, ela
o estímulo dela é outro, eu não tenho é? uma paciente, eu vou até falar o nome dela aqui, a Miriam. A Miriam me procurou, ela tava assim, com um peso extremamente elevado. Hoje ela tem barriga tanquinho. Ah, mesmo? Sim. A Mas Miriam, determinada. totalmente, né? Ela não erra dieta, não. Erra sim, vez ou outra. Aham. Né? Então tem vários pacientes que tiveram resultados expressivos assim e erra dieta, só que é aquilo que eu falei, né? Erra pouco, né? Sim. Aprende a errar. Né? Mas assim, a autoestima da pessoa é outra. Eu falo que a vida dela é outra, até porque se ela ficasse na obesidade, ela iria morrer mais cedo. É verdade, tem várias Óbvio. doenças, Então, né? nós, né, não é só eu, né? Nós conseguimos aumentar a expectativa de vida dela. Porque uma isso coisa mesmo. desencadeia a outra. Sim, e as pessoas, elas não veem isso. Não olham. Mas Não. são agradecidas, né? Quando Não, acontece, quando não é? acontece, sim. Eu falo assim que é motivador. O exemplo, a Verônica até tá falando aqui do meu menino, ele já tá olhando pra ele no espelho. Ele não olhava Não pra ele no olhava. espelho. E ele já tá olhando, você vê, ele perdeu ali 4, 5 quilos, mas ele já tá se achando diferente. Já tá motivado, tem 20 dias que tá na academia. Então, assim, parece que uma coisa vai E desencadeando como a ele outra, vai né? perdendo, ele vai ficando mais animado pra fazer Mais exercício físico. Isso, porque aí é o que você falou dos hormônios, não é? Essa semana eu inclusive falei, até fiz uns stories no Instagram falando isso, né? O paciente me procurou, ele tava com 120, aí ele pensava em chegar em 100. Aí quando ele chegou em 100, ele já, não, eu quero 90. Aí ele já voltou no consultório com 90, ele já não tá satisfeito, aí ele quer 80. Eu falei, não, você tem que focar nos 70. Aí ele já assustou. Aí ele, não, vou focar em perder mais 10. Mas eu tenho certeza que quando ele perder mais 10, ele vai querer perder mais. É verdade. Com certeza. Doutor Everton, nosso tempo acabou, que pena, porque tinha tantas perguntas, tanta consulta. É um assunto, né? É interminável, né? É interminável. Quero agradecer a sua participação. É muito bom recebê-lo aqui toda vez. Eu espero que as meninas aí da agenda te liguem mais Podem vezes. ligar. Te incomodem mais vezes. Tem problema não, a viu? gente dá um jeitinho na agenda. Então tá, muito obrigada Eu e que um beijo pra agradeço. você. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, galera.